Fala galera, hoje eu vou dar 3 dicas práticas para você e sua esposa, você e seu marido pararem de brigar por conta de dinheiro. Então já chama o mozão para assistir esse vídeo junto com você, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. E galera, todo casal já discutiu sobre dinheiro, isso é fato, mas o problema não é o dinheiro, a grana que vocês ganham. O problema é a falta de comunicação e diversificação de metas. Quando você tem uma comunicação muito alinhada e diversificação de metas, ou seja, combinados entre vocês dois, as coisas tendem a fluir de uma maneira muito mais simples. E aí vocês vão perceber que as brigas acabam cessando. E ao longo dessa jornada, ajudando pessoas a saírem das dívidas, eu já vi de tudo, galera. E o número de casais era enorme. Por quê? Não tinha comunicação, era muito comum eu encontrar em alguns casos, marido que fazia dívida e escondia da esposa, a esposa que estourava o cartão de crédito e não contava para o marido. Então essa bagunça financeira, essa omissão de informações acaba gerando ruído. Imagina você compartilhar com o seu marido que só quando a bomba explodiu que você gastou 50 mil reais no cartão e não tem como pagar. Ou então que o marido fez uma parcela muito maior do carro, né, do financiamento. E aí acaba gerando problema de fato. Eu já vi muitas situações, o cara fazia dívida para impressionar a mulher, ou seja, comprava carro, dava carro para a esposa, comprava iPhone novo, gastava no cartão de crédito, mas ele estava se esfolando de trabalhar para manter um padrão de vida que ele não conseguia. Não era mais fácil ter uma comunicação clara? Não era mais fácil chegar e falar, olha amor, a gente vai ter que viver um degrau abaixo da nossa vida financeira para que a gente consiga ter qualidade no médio e longo prazo, para a gente conseguir pagar uma boa escola, uma boa faculdade para os nossos filhos, ou sei lá, fazer um intercâmbio. A comunicação no casal é essencial, porque você não sacrifica nenhum lado, nem o outro, e dessa forma vocês conseguem construir, planejar e realizar sonhos juntos. Então a comunicação é extremamente importante. Eu já vi diversos casos, pessoal, já atendi muitas pessoas endividadas e dívidas pequenas, vamos colocar dessa forma, de 5 mil reais, e dívidas milionárias. Já atendi casal devendo 3, 5, 10 milhões por falta de comunicação. Um ter vergonha de falar para o outro. Eu já peguei pessoas endividadas que acabaram pedindo as contas do emprego, que jogaram no tigrinho, perderam todo o dinheiro da família, estavam se endividando com familiares, com agiota, pegando empréstimo no banco. Falta de comunicação, falta de clareza e falta de ter um objetivo. Porque o casal ganhar dinheiro por ganhar, no final das contas, fica vazio. Parece que cada um está correndo para um lado. E na verdade, vocês estão construindo algo que é muito grandioso, que é a tranquilidade da família de vocês. Então, em alguns momentos, vai passar aperto? Todo mundo passa. Quem fala que não está mentindo. Mas o diálogo tem que estar sempre muito bem alinhado. E além do diálogo, eu digo mais, é muito importante que o casal tenha um objetivo em comum. E a partir desse momento, quando duas mentes trabalham para um objetivo em comum, as coisas começam a andar de maneira muito mais simples, muito mais rápida. Então esse é um breve relato aqui que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para as dicas, porque é muito importante. As finanças em casal, a falta de organização de casal representa um percentual muito grande de separação, né? Problemas financeiros representam um percentual muito grande de separação de casais. E são coisas simples. Eu já atendi muitas pessoas por um simples ajuste de meta, de comunicação, esse é o principal, acabaram se separando, acabaram quebrando financeiramente, seja empresa ou seja na pessoa física. Se você não sabe, pessoa física também quebra. Pô, você tá no cheque especial, você quebrou, cara. Então são pontos que eles precisam ser ajustados para que o casal comece a ter sucesso nessa vida financeira. E eu vou dar essas 3 dicas para vocês pararem de brigar por dinheiro. E a primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês, que vai ajudar muito vocês a pararem de brigar, é o seguinte: falem abertamente sobre dinheiro. É exatamente isso. Me perguntaram no Instagram alguns dias atrás a respeito de, cara, como é que eu faço para ter menos treta no meu relacionamento a respeito de finanças? E uma das dicas é justamente essa. Vocês têm que falar sobre dinheiro. Porque imagina, vocês estão se juntando. São duas pessoas totalmente diferentes. Uma tem um comportamento, vamos supor que uma tem um comportamento, vem de família, falar sobre dinheiro, e a outra nem tanto. Obviamente que se vocês não falarem sobre dinheiro, isso vai gerar problema em algum momento.
para que vocês tenham uma vida financeira um pouco mais tranquila, vocês têm que falar sobre dinheiro. Vocês têm que traçar planos juntos. Vocês têm que traçar objetivos juntos. Dessa forma, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então quer dizer que você está falando assim, pô Léo, só falar sobre dinheiro vai resolver todo o meu problema? É um pouco mais profundo do que isso. Quando você começa a falar sobre dinheiro com a sua esposa ou com o seu marido, vocês precisam falar abertamente sobre dinheiro. Parece simples, mas não é. Porque são duas pessoas que vêm de educações totalmente diferentes. Então é muito importante que o diálogo dentro da casa de vocês seja aberto sobre dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre finanças, falar sobre quanto que ganha. E isso não pode existir. Nesse período que eu fiquei atendendo clientes na minha empresa, eu comecei a perceber que em algumas situações o marido tinha vergonha de falar quanto que ganhava para a esposa. E ao contrário também é verdade. Eles não conversavam. E é a partir dali que começam os problemas. Por quê? Como que você vai confiar numa pessoa que não conversa abertamente com você? E quando vocês se casam, é muito importante que o casal tenha 3 objetivos. O objetivo do marido, de forma individual, o objetivo da esposa, de forma individual, e o terceiro objetivo, que é o objetivo em casal. Então, por exemplo, a partir do momento que vocês decidiram casar, vocês têm que ter muito claro esses objetivos e que vocês vão começar a construir algo juntos. Vocês vão construir o império de vocês juntos. Então é muito importante a comunicação, até para quebrarem o gelo a respeito disso. Não dá para ter uma família que não fala sobre grana e que quer prosperar financeiramente. Como é que vai prosperar? O marido vai prosperar individualmente, a esposa vai prosperar individualmente? Vocês têm que ter uma junção a respeito disso. Não dá para ter um casamento onde o papo sobre finanças não seja aberto. Eu e a minha esposa, a gente fazia reunião sobre finanças a cada 15 dias. É exatamente isso. Então tem que ter esse tipo de diálogo. Então essa é a primeira dica. Conversar sobre finanças na casa de vocês gera confiança. Então apliquem isso que vai fazer a diferença gritante aí no relacionamento de vocês. A segunda dica é, quando a gente fala sobre finanças, o seu casamento tem que ser uma empresa. Ou seja, tem que ter um responsável pelo financeiro aí na casa de vocês. Na empresa onde você trabalha, não tem um diretor financeiro, um CFO, ou sei lá, o dono normalmente não faz a gestão financeira da empresa? Então, na sua casa tem que ser a mesma coisa. Quem tem mais afinidade com os números aí? É você? É seu marido? É sua esposa? Então deixa essa pessoa responsável pelas finanças. E o papel dessa pessoa não vai ser simples. Ele vai ter que pagar as contas, ele vai ter que planejar o financeiro aí da casa de vocês, fazer o orçamento, vai ter que planejar os investimentos. É isso mesmo. Eu não disse agora há pouco que eu fazia reunião a cada 15 dias com a minha esposa? Era justamente para apresentar resultados. Ela precisa saber como que estão as finanças de casa, como é que estão os investimentos, onde a gente está colocando a nossa grana, os nossos planos, eles estão dando certo, eles estão caminhando para dar certo. É importante que a pessoa que está ao seu lado tenha essa visão. O dinheiro está sendo bem aplicado, está sendo bem gerido. Isso tem que fazer parte da vida de vocês. E por que tem que ter apenas um responsável pelo dinheiro? Porque quando vocês se casam, não tem mais o meu dinheiro ou o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. Então você vai entregar o seu dinheiro na mão dessa pessoa e ela vai fazer a gestão de todo o patrimônio da família. Por isso que a primeira dica é: falem sobre dinheiro, porque dessa forma vocês vão quebrando o gelo, vocês vão começando a conhecer quem tem mais competência, mais afinidade a respeito disso. Então, gerir o patrimônio da família, da empresa, vamos colocar dessa forma, não é tarefa simples e precisa ter apenas um. Não dá para ser assim, eu pago a conta de net e você paga a conta de luz. Cara, não, vai ficar uma bagunça, cada um correndo por um lado, não existe esse negócio. Então, deixa esse responsável tomar conta de tudo para que as coisas comecem a andar de maneira mais organizada. Uma casa é uma empresa, então tem que ter o diretor financeiro, tem que ter o diretor operacional e as coisas vão caminhando dessa forma. Então você aí, diretor financeiro, não é só pegar o dinheiro e sair gastando, pelo contrário. Você vai precisar apresentar resultados para sua esposa ou para o seu marido. E as coisas vão começar a ficar cada vez mais organizadas. No começo, eu e minha esposa, a gente fazia anotação folha sulfite normal. Depois virou uma planilha. Todo mundo tem acesso. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que fica muito mais organizado e a gente começa a ter uma visão
um pouco mais apurada do que está acontecendo com as nossas finanças. Eu fico responsável pelo dinheiro aqui na nossa casa. Por quê? Eu construí essa confiança com ela ao longo do tempo. É muito importante. Pô, não é só porque você casou que você tem plena confiança sobre finanças com a pessoa que você casou. Não. Isso tem que ir sendo construído. Então é muito importante que, primeira dica, diálogo. Segunda dica, nomear essa pessoa sobre finanças. E a terceira dica para você que é muito apressado, acha que, pô, beleza, Léo, então já comecei a falar sobre dinheiro com a minha esposa ou meu marido, já temos um diretor financeiro aqui da nossa casa que vai tomar conta do nosso dinheiro, então tá tudo resolvido, não vou mais brigar sobre dinheiro aqui na minha casa, não vou ter mais esse problema. É claro que não, meu amigo, tem que dar tempo ao tempo. As coisas não acontecem de um dia para noite. Eu costumo dizer que se você juntar 3 grávidas, você não vai ter um filho em 3 meses. Pelo contrário, você precisa maturar, as pessoas precisam entender o novo funcionamento aí da casa, precisam entender a mudança de comportamento. Então, você vai começar a falar sobre dinheiro. Depois, vai ter um responsável que vai apresentar resultado para o marido ou para a esposa. E o terceiro é paciência. As coisas começam a acontecer quando você tem paciência, você dá tempo para que elas andem, para que elas caminhem, para que elas apresentem resultado. Eu costumo dizer que para tudo na vida precisa de muita calma, muita paciência, mas no financeiro precisa de um pouco mais. Porque às vezes o casal está endividado e só porque você nomeou ou começou a falar de finanças dentro da casa de vocês, quer dizer que as dívidas sumiram? Não. O cara que está tomando conta, a pessoa que está tomando conta das finanças agora não é mágico, então precisa ter paciência. Vocês precisam caminhar junto. Então, é basicamente isso. Tenham paciência para que as coisas comecem a acontecer. Pode ser que demore 2 meses para que os problemas sejam resolvidos. Pode ser que demore 1 mês. Pode ser que demore 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas tenham paciência. Saibam que o jogo da educação financeira, o jogo dos investimentos é um jogo de longo prazo. Então, você precisa dar tempo ao tempo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Me pediram para fazer um vídeo desses lá no meu Instagram por conta de uma caixinha de perguntas. E aí, eu senti que fazia sentido criar um vídeo um pouco mais longo, onde a gente pode conversar um pouco mais e eu compartilhar as experiências que eu tive também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se você curtiu, já deixa aqui nos comentários qual das dicas você vai implementar no seu casamento aí ainda essa semana. E é isso, antes de ir embora, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!